criatura, na forma de uma mulher, de acordo com a aparência da epinoia que havia aparecido em Adão. E ele pegou a parte que lhe havia tomado do poder do homem, e pôs na criatura fêmea, e não como Moisés falou, ele pegou uma costela e fez a mulher. E Adão viu a mulher ao lado dele. E naquele momento a epinoia luminosa apareceu, e ela removeu o véu que cobria a mente dele. E ele ficou sóbrio de embriaguez da escuridão. E ele reconheceu sua contraparte e disse: esta é de fato osso dos meus ossos e carne da minha carne. Por isso um homem deixará seu pai e sua mãe, e ele irá aderir à sua contraparte, e os dois serão uma carne. Pois eles enviarão a companhia dele, e ele deixará seu pai e sua mãe. 3 linhas ilegíveis. E nossa irmã Sofia, ela quem desceu em inocência para retificar a deficiência. Portanto, ela foi chamada à vida, porque é a mãe dos vivos, pela previsão da soberania do 8º céu. E através dela, eles provaram da sabedoria perfeita. Eu apareci na forma de uma águia na árvore da sabedoria, que é a epinoia da previsão da luz pura, para que eu pudesse instruir e acordá-los para fora da profundeza do sono. Porque eles dois estavam em um estado decaído, e eles reconheceram sua nudez. A epinoia apareceu para eles como luz, ela despertou o raciocínio deles. E quando Yaltabaote percebeu que eles se afastaram dele, ele amaldiçoou a sua terra. Ele encontrou a mulher quando ela estava se preparando para o marido dela. Ele entregou a mulher para que o homem fosse dono dela, porque ele não sabia o mistério que tinha se passado através do decreto sagrado. E eles estavam com medo de renegar Yaltabaote. E ele demonstrou aos seus anjos a ignorância que está dentro dele. Ele os expulsou Adão e Eva do paraíso, e os vestiu com a escuridão lúgubre. E o arconte-chefe viu a virgem que estava com Adão, e viu que a epinoia luminosa de vida havia aparecido nela. E Yaltabaote estava cheio de ignorância. Quando a previsão do todo percebeu o que iria acontecer, ela enviou alguns assistentes, e eles removeram vida divina de Eva. E o arconte-chefe a seduziu, e ela gerou 2 filhos. O primeiro e o segundo são Elohim e Yahvé. Elohim tem um rosto de urso, e Yahvé tem um rosto de gato. Um é justo e o outro é injusto. Yahvé é justo, mas Elohim é injusto. Ele colocou Yahvé no comando do fogo e do vento, e Elohim ele colocou no comando da água e da terra. E estes ele chamou de Caim e Abel, com a intenção de enganar. Agora, até os dias de hoje, a prática sexual continuou devido ao arconte-chefe. E ele incitou o desejo de procriação naquela que pertence a Adão. E ele produziu as cópias dos corpos através da relação, e os inspirou com seu espírito falsificado. Então Sabaote colocou os 2 arcontes no poder supremo, para que eles governassem sobre a tumba-corpo. E quando Adão reconheceu a aparência da sua própria previsão, ele gerou a aparência do filho do homem. Ele o chamou de Sete, de acordo com aquele da raça nos grandes aeons. Do mesmo modo, a mãe também enviou para baixo o espírito dela que é a sua aparência, e uma cópia daqueles que estão no pleroma, pois ela preparou uma habitação para os aeons que desceram. E ele os fez beber da água do esquecimento, do arconte-chefe, para que eles não saibam de onde eles vieram. Deste modo a semente permaneceu por um tempo, para que quando o espírito vier dos aeons sagrados, o espírito possa os erguer e curar a deficiência. Para que o pleroma inteiro se torne sagrado e perfeito novamente. E eu disse para o Salvador: Senhor, então todas as almas serão trazidas com segurança para dentro da luz pura. Ele respondeu e me disse: coisas grandiosas surgiram em sua mente, porque é difícil explicar elas para outros, exceto aqueles que são da raça inalterável. Aqueles em quem descerá o espírito de vida, e com quem ele permanecer com o poder, eles serão salvos, e se tornarão perfeitos e dignos da grandeza. Eles serão purificados de toda a perversidade e envolvimentos como o mal naquele lugar. Então eles não têm outra preocupação senão a incorruptibilidade apenas, para a qual eles direcionam a atenção deles daqui por diante, sem medo, raiva, inveja, ciúmes, desejo, ou ganância por nada. Eles não são afetados por nada exceto apenas pelo estado de espírito na carne, a qual eles suportam enquanto esperam ansiosamente pela hora em que eles se encontrarão com os destinatários do corpo. Estes então são dignos da vida eterna, incorruptível, e do chamado. Pois eles resistem a tudo e suportam tudo, para que eles possam terminar a boa luta e herdar a vida eterna. Eu disse a ele: Senhor, as almas daqueles que não fizeram os trabalhos, mas aos quais o poder do Espírito desceu, eles serão rejeitados. Ele respondeu e me disse: se o Espírito desceu sobre eles, de qualquer modo eles serão salvos, e eles se tornarão melhores. Pois o poder irá descer sobre todo homem, porque sem ele ninguém consegue se manter. E após eles nascerem, então, quando o espírito de vida aumenta, e o poder vem e fortalece aquela alma,
ninguém consegue desencaminhá-la com trabalhos do mal. Mas naqueles que o espírito falsificado disser, estes são compelidos por ele, e se desencaminham. E eu disse, Senhor, aonde irão as almas destes quando eles tiverem saído da carne? E ele sorriu e me disse, a alma na qual o poder se tornar maior do que o espírito falsificado, é forte e ela escapa do mal, e através da intervenção do incorruptível, ela é salva, e é levada para cima, para o repouso dos aeons. E eu disse, Senhor, aqueles que, pelo contrário, não souberam a quem eles pertencem, onde estarão as almas deles? E ele me disse, nesses, o espírito desprezível ganhou força quando eles se desencaminharam. E ele atormenta a alma, e atrai para os trabalhos do mal. Ele joga a alma no esquecimento. E após ela deixar o corpo, ela é entregue para as autoridades que vieram pelo arconte, e eles a prendem com correntes e a jogam na prisão novamente. Eles a acompanham até que ela se liberte do esquecimento e ganhe sabedoria. E se então ela se tornar perfeita, ela é salva. E eu disse, Senhor, como a alma pode ficar menor e retornar para dentro da natureza da mão dela, ou dentro do homem? Então ele se alegrou quando eu perguntei isto, e me disse, realmente você é abençoado, porque você entendeu. Aquela alma é feita para seguir uma outra em quem está o espírito de vida. Ela é salva através dele. Portanto, não é novamente jogada dentro de outra carne. E eu disse, Senhor, aqueles que compreenderam, mas mesmo assim se desviaram, aonde irão as almas deles? Então ele me disse, eles serão levados para aquele lugar onde os anjos da pobreza vão, o lugar onde não há arrependimento. E eles serão detidos para o dia em que serão torturados aqueles que blasfemaram o Espírito, e eles serão punidos com punição eterna. E eu disse, Senhor, de onde vem o Espírito falsificado? Então ele me disse, a Mãe Pai que é rica em misericórdia, o Espírito Sagrado em todos os sentidos, aquele que é misericordioso e que simpatiza com vocês, a hipnoia da previsão da luz, ela fortaleceu a descendência da raça perfeita, junto com seu raciocínio e a luz eterna do homem. Quando o arconte-chefe percebeu que eles eram mais elevados do que ele, e eles superavam o raciocínio dele, ele então quis sabotar o raciocínio deles, sem saber que eles os superavam em raciocínio, e que ele não seria capaz de capturá-los. Ele planejou com as autoridades que são seus poderes, e eles juntos cometeram adultério com Sofia, e o destino amargo foi gerado através deles. Este é o último dos laços mutáveis. As mudanças do destino variam de forma imprevisível. Ele é mais resistente e mais forte do que ela com quem os deuses se uniram, e do que os anjos, e os demônios, e todas as gerações, até hoje. Porque daquele destino, veio cada ato imoral, e injustiça, blasfêmia, e a corrente do esquecimento e da ignorância, e cada ordem rígida, e ofensas graves, e grandes medos. Deste modo, a criação inteira foi cegada, para que eles não conhecessem Deus, que está acima de todos eles. E por causa da corrente do esquecimento, as ofensas deles foram escondidas. Pois eles estão presos a medidas, e tempos, e momentos, já que o destino é senhor sobre tudo. E o arconte-chefe se arrependeu de tudo que tinha surgido através dele. Desta vez ele planejou trazer um dilúvio sobre o trabalho do homem. Mas a grandiosidade da luz da previsão informou Noé, e ele proclamou para todos os descendentes que eram filhos dos humanos. Mas aqueles que eram estranhos a ele não deram ouvidos. Não foi como Moisés falou, eles se esconderam no mar KGN 77, mas eles se esconderam no lugar, não apenas Noé, mas também muitas outras pessoas da raça inalterável. Eles entraram no lugar, e se esconderam numa nuvem luminosa. E Noé reconheceu sua autoridade, e aquela que pertence à luz estava com ele, tendo brilhado sobre eles, porque o arconte-chefe havia trazido escuridão sobre toda a terra. E o arconte planejou com seus poderes. Ele mandou seus anjos para as filhas dos homens, para que eles tomassem algumas delas para si mesmos e gerassem filhos para diversão própria. E primeiramente eles não conseguiram. Quando eles falharam, eles se reuniram novamente e fizeram um plano juntos. Eles criaram um espírito falsificado, que se parece com o espírito que havia descido, com o intuito de poluir as almas através dele. E os anjos se transformaram de suas aparências para a aparência dos cônjuges delas, as filhas dos homens, preenchendo elas com o espírito da escuridão que eles haviam misturado para si, e com o mal. Eles trouxeram ouro, prata, e um presente, e cobre, e ferro, e metal, e todos os tipos de coisas. E eles conduziram as pessoas que os haviam seguido para grandes aborrecimentos, desencaminhando elas com muitas ilusões. Elas, as pessoas, envelheceram amarguradas, pois elas trabalharam incansavelmente até o fim de suas vidas e não encontraram o repouso. Elas morreram sem ter encontrado a verdade, e sem conhecer o Deus da verdade.
E deste modo, a criação inteira foi escravizada para sempre, desde a fundação do mundo até agora. E eles tomaram mulheres, e geraram crianças, através da escuridão, com a aparência do Espírito. E eles fecharam seus corações, e eles se endureceram pela rudeza do Espírito falsificado, até hoje. Eu, portanto, a pronoia perfeita do todo, me transformei na minha semente, pois eu existia antes, caminhando por cada estrada. Porque eu sou a abundância da luz, eu sou a lembrança do pleroma. E eu entrei no reino da escuridão e resisti, até que cheguei ao centro da prisão. Os seus do caos estremeceram. Eu me escondi por causa da perversidade deles, e eles não me reconheceram. Eu voltei novamente uma segunda vez, e prossegui. Eu vim daqueles que pertencem à luz, que sou eu, a lembrança da pronoia. Eu entrei no meio da escuridão e dentro de Hades, já que eu buscava completar minha tarefa. E os seus do caos estremeceram, para que eles caíssem sobre aqueles que estão no caos e os destruíssem. E novamente eu corri para minha raiz de luz, para que eles não fossem destruídos antes do tempo. Ainda por uma terceira vez eu fui. Eu sou a luz que existe na luz, eu sou a lembrança da pronoia, para que eu pudesse entrar no centro da escuridão e no centro de Hades. E eu enchi meu rosto com a luz, contemplando o fim do aion deles. E eu entrei no meio da prisão, que é a prisão do corpo. E eu disse, aquele que escuta, que se levante do sono profundo. E ele chorou e derramou lágrimas. Lágrimas amargas ele derramou e disse, quem é que chama meu nome, e de onde veio essa esperança até mim, enquanto eu estou nas correntes da prisão? E eu disse, eu sou a pronoia da luz pura, eu sou o raciocínio do Espírito puro, que te elevou para o lugar digno. Se levante, e lembre que foi você quem ouviu. Siga sua raiz, que sou eu, o misericordioso, e se resguarde contra os anjos da pobreza, e os demônios do caos, e todos aqueles que te seduzem. Tenha cuidado com o sono profundo, e com a opressão de dentro de Hades. Eu ergui, e o selei com 5 selos na luz da água, para que a morte não tivesse poder sobre ele daqui por diante. E veja, agora eu devo retornar para o aion perfeito. Eu completei tudo para você em sua audição. E eu te disse tudo, para que você escreve e dê secretamente para seus espíritos companheiros, pois este é o mistério da raça inalterável. E o Salvador apresentou estas coisas a ele, para que ele escrevesse e guardasse em segurança. E disse, amaldiçoados sejam todos aqueles que trocarão estas coisas por um presente, ou comida, ou bebida, ou roupas, ou qualquer outra coisa do tipo. E estas são as coisas que ela apresentou a João em um mistério, e imediatamente ele desapareceu. E João foi até seus companheiros discípulos, e relatou a eles o que o Salvador havia lhe contado. Jesus Cristo. Amém. O apócrifo de acordo com João.